Meu nome é Margarida, mas todos me conhecem como Guida. Tenho 85 anos vividos e vou compartilhar uma história que reside em meu íntimo desde a infância. São aquelas narrativas que custam a sair, mas que clamam por serem contadas, para não se extinguirem conosco, entende, querido? Chegando à minha idade, a gente pondera sobre o legado, sobre o que perdurará após nossa partida. Não são bens materiais, mas as histórias, os acontecimentos, as lembranças que transmitimos. Por isso, estou aqui, dividindo essas experiências com vocês. Se essa história tocar seu coração, se você também carrega alguma mágoa familiar ou conhece alguém que foi separado de seus entes queridos, faça um favor a esta velha, clique ali embaixo para se inscrever neste canal e não perca as outras histórias que ainda anseio contar. A vida me ensinou que partilhar nossas dores é o primeiro passo para a cura, e quem sabe minha vivência não ajude a cicatrizar alguma ferida sua também. Mas voltemos ao que eu estava narrando. Poucas dores são tão lancinantes quanto crescer sem pai nem mãe para chamar de seus. Eu sei bem disso, viu? Nossa família se desintegrou como açúcar em água fervente. Primeiro, meu pai desapareceu no mundo, depois, minha mãe, sucumbindo às agruras da vida, também se foi. Éramos 9 irmãos, 9 crianças abandonadas à própria sorte, lutando para não morrer de fome. Contudo, há algo que nunca, jamais consegui extirpar da memória, minha irmã mais nova, Iris. Ela foi a única que não permaneceu para enfrentar o mundo conosco. Minha mãe a entregou a outra família, pessoas abastadas. Por muitos anos, deitada em minha esteira à noite, eu ficava imaginando o que teria acontecido com aquela menina. Estaria viva? Se lembraria de nós? Nossa casa era uma tapera de madeira, daquelas que, em dias de chuva forte, a água invade por todos os lados. O chão era de terra batida, que varríamos diariamente, mas nunca ficava verdadeiramente limpo. O fogão a lenha impregnava tudo com fumaça, uma mesa rústica de madeira com bancos compridos e apenas 2 cômodos para toda aquela multidão dormir apertada como sardinhas em lata. Meu pai, Heitor, era um homem forte, alto, com mãos grandes e calejadas. Trabalhava na lavoura quando lhe convinha, mas sua ruína era a cachaça. Ave Maria, como aquele homem bebia. Desde que me entendo por gente, lembro-me dele cambaleando pela estrada, cantando aquelas modas tristes ou então brigando com todos. A bebida transformava meu pai num ser bruto, que quebrava coisas e fazia minha mãe chorar escondido. Já minha mãe, Salvina, era uma mulher pequena, magrinha, mas resistente como raiz de aroeira. Cabelos sempre presos num coque, rosto sempre exausto. Não me recordo de vê-la sorrir, sabe? Era só labuta, labuta e mais labuta. Lavava roupa para fora, fazia faxina nas casas da vila, costurava quando havia encomenda e ainda cuidava daquela ninhada de filhos. Suas mãos eram ásperas como lixa, de tanto trabalhar. E Iris, Iris. Ela era diferente de todos nós, parecia uma flor brotada no meio do pedregulho, linda de se ver, com olhos da cor do céu em dia claro, cabelo dourado como o sol da manhã e pele alva como leite. Não se parecia com ninguém da família. As pessoas até cochichavam que ela não podia ser filha de Heitor, mas minha mãe jurava que era. Iris parecia uma bonequinha de porcelana no meio daquela casinha de pau a pique. Essa menina não combina com a pobreza, dizia Dona Gertrudes, nossa vizinha. Parece uma princesinha perdida. E era verdade, Iris atraía olhares onde quer que fosse. Mesmo com roupinha remendada e pés descalços como todos nós, ela brilhava de um jeito diferente. A desgraça começou a apertar o cerco quando eu tinha uns 12 anos. O pai começou a sumir de casa por dias, depois semanas. Um dia ele saiu de manhã cedo, disse que ia trabalhar numa fazenda ali perto e nunca mais voltou. Simplesmente sumiu no mundo, sem deixar rastro. Na época, uns falavam que ele tinha arrumado outra família, outros que tinha ido pro sul tentar a vida, e teve até quem dissesse que ele morreu numa briga de boteco. A verdade é que nunca mais soubemos dele. A mãe tentou, coitada. Juro por Deus que ela tentou segurar as pontas sozinha. Trabalhava de sol a sol, chegava em casa tão cansada que mal conseguia falar. Eu, que era uma das mais velhas, ajudava como podia, cuidava dos menores, fazia comida, tentava manter a casa em ordem, mas era muita boca para alimentar com tão pouco dinheiro. Foi quando comecei a perceber as mudanças nela. Primeiro, eram saídas à noite, dizia que ia fazer faxina na casa de alguma senhora rica, mas voltava com um cheiro diferente, de perfume caro. Depois, começou a passar noites fora. A gente ficava lá, eu e meus irmãos, esperando com fome e medo. Os mais pequenos choravam, chamando por ela.
Cadê a mamãe, Guida? Perguntava o Nico, que era só um toquinho de gente na época. Já já ela volta, eu respondia, mesmo sem saber se era verdade. Até que chegou o dia que ela não voltou mais. Saiu numa quarta-feira, prometendo trazer comida, e simplesmente não apareceu. Um dia virou dois viraram uma semana, depois um mês. Entendemos que tínhamos sido abandonados de vez. 9 crianças, a mais velha com 14 anos, a mais nova, Iris, com apenas 3. Sobrevivemos como pudemos. Os vizinhos ajudavam com o que davam, um prato de comida aqui, uma roupa velha ali. Eu parei de estudar, arrumei trabalho lavando roupa como minha mãe fazia. O Zico, meu irmão mais velho, foi trabalhar na pedreira, mesmo pequeno. Os outros menores ficavam em casa ou pediam esmola no centro da vila. Foi então que veio a pior notícia. Numa tarde de domingo, Dona Gertrudes chegou lá em casa com aquela cara de quem não sabe como dar uma notícia ruim. Guida, minha filha, preciso te contar uma coisa, ela disse, sentando no banco velho da cozinha. Vi sua mãe ontem, lá na cidade grande. Meu coração disparou. Minha mãe viva. Ela tá bem? Vai voltar pra gente? Perguntei ansiosa. Dona Gertrudes balançou a cabeça, os olhos cheios d'água. Não, menina. Ela deu a Iris para uma família de posses, um casal que não podia ter filhos. Gente rica, sabe? Desses que tem casa grande com jardim e empregada. Foi como se o mundo tivesse desabado na minha cabeça. Iris, nossa Iris, dada assim, como quem dá um filhote de cachorro. Como podia? Por que só ela e não todos nós? Mas como assim, Dona Gertrudes? Por quê? Dizem que o casal se encantou com a beleza da menina. Ofereceram dinheiro para sua mãe. Eles queriam só a Iris, por causa dos olhos azuis, do cabelinho loiro. Sua mãe aceitou. Naquele momento, senti uma coisa estranha no peito. Não era só tristeza, era uma revolta misturada com dor. Lembrei da última vez que vi Iris, com aqueles olhinhos grandes me chamando de Guida, com aquela vozinha de passarinho. Como minha mãe podia ter separado a gente assim? Aquela noite chorei até não ter mais lágrimas. Abracei o travesseiro imaginando que era minha irmãzinha. Onde estaria ela agora? Numa casa bonita, com brinquedos novos? Estaria chorando de saudade, chamando pela gente? Essa ferida, meu filho, ficou aberta por muitos anos. A gente seguiu vivendo, porque viver é o que sobra para quem é pobre, mas essa dor de ter sido deixada para trás, de ter perdido a irmã mais bonita para um mundo que não era o nosso, essa dor nunca sarou de verdade, sabe? Enquanto conto essa história para você, sinto como se estivesse abrindo um baú velho desses que guarda lembranças que a gente preferia esquecer. Se a minha história mexeu com você, se você também carrega alguma dor parecida, talvez seja bom saber que não está sozinho. Tem muita gente por aí que foi deixada para trás, que precisou crescer antes do tempo, que carrega perguntas sem resposta. Se quiser acompanhar o resto dessa história, que acredite, ainda tem muitas voltas, se inscreve aqui no canal. É um conforto para essa velha saber que suas memórias não vão morrer com ela, que talvez possam ajudar alguém a encontrar algum sentido nas próprias dores. A vida continuou seu rumo depois que Iris foi levada. Nós, os irmãos que ficamos, tivemos que aprender a ser adultos quando ainda éramos crianças. Eu, com 12 anos, já fazia papel de mãe para os menores. O Zico, com 14, já era o homem da casa. A Lourdes, que tinha 10, já lavava e passava feito gente grande. A casa, que já era triste antes, ficou mais vazia ainda sem Iris. Era como se tivessem levado o único raio de sol que entrava pela nossa janela quebrada. Nos primeiros dias, o Nico, que era o mais apegado a ela, chorava chamando pela irmã. Cadê a neném? Quero a neném. E eu não sabia o que responder, só abraçava ele forte até dormir. Seguimos adiante, como o povo diz, com a graça de Deus e a ajuda do vizinho. Dona Gertrudes foi um anjo em nossas vidas. Já era uma senhora de idade, viúva, que morava sozinha, mas sempre dava um jeito de mandar um pratinho de comida, uma roupa velha do finado marido Prosico, um remédio quando alguém adoecia. Guida, ela me dizia, você é forte que nem sua mãe, vai segurar a peteca. Forte eu era mesmo, mas por dentro me sentia fraca como um graveto. Tinha noites que eu deitava na esteira e chorava escondido pro Zico e os outros não verem. Chorava de saudade da mãe, do pai, da Iris, chorava de medo do futuro, de fome, de cansaço. Mas quando o sol raiava, enxugava as lágrimas e levantava.
Não tinha luxo de ficar me lamentando quando tinha tanta boca para alimentar. Os vizinhos até tentaram avisar os parentes da gente. Tínhamos uma tia em Guariba, irmã do meu pai, e os primos em Barretos, mas ninguém quis saber. Diziam que já tinham os próprios problemas para resolver. Na verdade, a família do meu pai sempre teve vergonha dele por causa da bebida, e da parte da minha mãe não tinha ninguém, não. Ela cresceu em orfanato, sem conhecer pai nem mãe. Assim, ficamos por nossa conta mesmo. O Zico trabalhava quebrando pedra, voltava para casa com as mãos em carne viva, mas nunca reclamava. Ele era calado, sisudo, carregava o peso do mundo nos ombros. Eu lavava roupa para fora, limpava a casa de família, fazia qualquer serviço que aparecesse. A Lourdes cuidava dos menores enquanto a gente trabalhava. Os pequenos, o Nico, a Maria, o Pedro, o Sebastião e o Joaquim foram crescendo como dava, sem escola, sem médico, sem nada, comendo o que tinha quando tinha, vestindo roupa doada, muitas vezes grande demais ou pequena demais, dormindo tudo junto num só cômodo, em cima de esteiras velhas. Os anos foram passando. O Zico, quando fez 18, decidiu ir embora. Disse que ia pro Rio de Janeiro, que tinha ouvido falar que lá tinha muito emprego, que ia fazer a vida e mandar dinheiro pra gente. Não posso ficar aqui para sempre, Guida, ele me falou na véspera de partir. Aqui não tem futuro para ninguém. Chorei a noite toda depois que ele saiu com uma trouxinha de roupa, um pão com mortadela que Dona Gertrudes deu e umas moedas que tinha juntado. Vi meu irmão sumir na estrada de terra, uma poeira levantando atrás dele. Era mais um que ia embora da minha vida. Será que um dia ia voltar ou ia sumir no mundo como meu pai? As primeiras cartas do Zico chegaram depois de uns meses. Letra mal feita, papel amassado, mas eram notícias. Dizia que tinha arrumado trabalho numa obra, que o serviço era pesado, mas pagava razoável. Mandou um dinheirinho que ajudou a gente a comprar um colchão velho e um pouco de comida. Depois, as cartas foram rareando até que pararam de vez. O Zico, como tantos outros, foi engolido pela cidade grande. Eu já estava com 16 anos quando conheci o Jair. Ele era pedreiro, trabalhava por empreitada nas fazendas da região, um homem simples, mais velho que eu uns 10 anos, mas de boa índole. Começou a me ajudar, trazia uma coisinha ou outra para os meus irmãos, consertou o nosso telhado quando veio a tempestade forte. Guida, ele me disse um dia, você precisa de ajuda para cuidar dessa criançada toda, e eu preciso de uma companheira. Vamos juntar nossas precisões. Foi assim, sem romance, sem floreio, que eu me casei. Não teve festa, não teve vestido, não teve nada, só um sim dito na frente do padre, 2 alianças de latão e pronto. O Jair se mudou para nossa casa, trouxe suas poucas coisas e virou o novo homem da família. Ele era bom pro que precisávamos, trabalhador, não bebia igual meu pai e tratava meus irmãos com respeito. Não era um homem carinhoso ou falante, mas era justo. Com ele, as coisas melhoraram um pouco, pelo menos tinha comida na mesa todo dia, e ele ajudou a aumentar a casa, construindo mais um cômodo de pau a pique. Logo veio meu primeiro filho, o Zico, em homenagem ao meu irmão que tinha ido embora, depois a Antônia e mais tarde o Benedito. Eu, que já era mãe dos meus irmãos desde cedo, agora também era mãe dos meus próprios filhos. Cuidava de todos com o mesmo amor, mesmo com tanta dificuldade, mesmo com a vida seguindo. Eu nunca deixei de pensar na Iris. Às vezes, quando via uma moça bonita na rua, de cabelo loiro, meu coração dava um pulo. Será que era ela? Tinha noites que sonhava com a irmãzinha, via ela correndo num campo, chamando por mim, Guida. Guida? Acordava com o rosto molhado de lágrimas. O tempo foi passando, meus irmãos foram crescendo, alguns saíram de casa para trabalhar em outros lugares, outros ficaram por perto. Mesmo a Lourdes casou com um rapaz da roça, foi morar na fazenda onde ele trabalhava. O Nico, que era tão apegado a Iris, cresceu um homem calado, meio esquisito, que só se dava bem com os animais, acabou virando tropeiro. Um dia, já fazia uns 15 anos que a mãe tinha ido embora, estava eu no centro da vila, vendendo uns doces que tinha feito, quando vi uma mulher que me chamou a atenção. Era ela, minha mãe. Mais velha, mais acabada, mas era ela sim. Meu coração quase saiu pela boca. Ela não me viu, estava do outro lado da praça, conversando com uma senhora. Larguei tudo e corri, acotovelando as pessoas no caminho. Quando cheguei perto, ela virou e me viu. Os olhos dela se arregalaram de susto. Mãe, eu chamei, a voz tremendo. Ela ficou parada, me olhando como se visse uma assombração. Depois, sem dizer uma palavra, deu as costas e saiu andando rápido.
Corri atrás dela, agarrei seu braço. Mãe, sou eu, a Guida, sua filha. Ela se virou com uma expressão dura que nunca vou esquecer. Não tenho filha nenhuma, disse entre dentes. Me deixe em paz. E puxou o braço com força, continuando seu caminho. Fiquei ali parada no meio da praça, as pessoas olhando, o mundo girando ao meu redor. Como ela podia dizer aquilo? Como podia negar os próprios filhos? Voltei para casa arrasada, nem contei pro Jair ou pros meus irmãos o que tinha acontecido. Guardei aquela dor só para mim. Mais uma pergunta não saía da minha cabeça: se ela estava de volta na vila, será que sabia alguma coisa da Iris? Dias depois, criei coragem e fui até o local onde tinham me dito que minha mãe estava morando. Era um quartinho nos fundos de uma pensão perto da estação de trem. Bati na porta com o coração aos pulos. Quem abriu foi uma mulher que eu mal reconheci como sendo minha mãe. O rosto marcado, o corpo magro demais, os cabelos grisalhos mal cuidados, os olhos fundos, sem brilho. Ela não parecia surpresa em me ver. O que você quer? Perguntou sem me convidar a entrar. Quero saber da Iris, respondi, engolindo o nó na garganta. A senhora sabe onde ela está? Um brilho estranho passou pelos olhos dela. Iris está bem melhor que todos nós. Mas onde ela está? Com quem ela está? Ela lembra da gente? Minha mãe deu uma risada sem graça. Que diferença faz? Ela tem uma vida que vocês nunca vão ter: casa boa, estudo, roupa fina. Virou gente. Não precisou crescer na lama como vocês. Aquelas palavras foram como uma facada no peito. A senhora nos abandonou, falei, a voz tremendo de raiva. Deixou 9 crianças sozinhas no mundo. Como pôde fazer isso? Ela me olhou de cima a baixo, os olhos frios como nunca tinha visto. Você não entende nada, menina. Acha que eu queria essa vida? Casar com um bêbado, parir uma renca de filhos, viver na miséria? Eu merecia mais. Quando tive chance de sair, saí. E a Iris, por que só ela? Por que não levou todos nós? Minha mãe riu de novo, uma risada amarga. Porque só ela valia alguma coisa, bonita do jeito que era. O casal rico pagou bem por ela. Os outros, quem ia querer? Senti meu sangue gelar. Pagar? Minha mãe tinha vendido a Iris. A senhora vendeu minha irmã? Perguntei horrorizada. Chama do que quiser. Para mim, dei uma chance para ela ter uma vida melhor, e o dinheiro me ajudou a começar de novo. Não consegui ouvir mais. Dei as costas e saí correndo, as lágrimas embaçando minha visão. Como uma mãe podia fazer isso? Como podia vender a própria filha e abandonar as outras? Aquela conversa mexeu comigo de um jeito que não sei explicar. A raiva, a mágoa, a dor, tudo misturado num turbilhão. Por dias não consegui comer direito, não consegui dormir. O Jair percebia que algo estava errado, mas não sabia como me ajudar. Foi Dona Gertrudes, sempre ela, que me acalmou. Guida, minha filha, ela me disse, segurando minhas mãos nas dela, já trêmulas pela idade avançada, tem gente que não nasceu para ser mãe. Sua mãe é uma dessas. O pecado é dela, não seu. Você fez o que pôde pelos seus irmãos, e eles estão vivos, estão se virando na vida. Isso é o que importa. E a Iris, Dona Gertrudes? O que será que aconteceu com ela? A velha senhora suspirou fundo. Quem sabe um dia vocês se encontrem de novo. O mundo dá muitas voltas, minha filha. Não imaginava eu como aquelas palavras iriam se provar verdadeiras anos depois. A vida seguiu seu curso. Meus filhos foram crescendo, meus irmãos tomaram seus rumos. O Jair continuou sendo o marido correto que sempre foi, mesmo que entre nós nunca tenha havido aquele amor de romance de livro. Era uma parceria, um acordo mútuo de ajuda mútua e respeito. Um dia, já estávamos em 1980, eu tinha uns 30 e poucos anos, ouvi uma notícia que me fez o coração disparar. Uma amiga que trabalhava na casa da família mais rica da região me contou que a filha dos patrões ia se casar. E sabe quem é o noivo? Ela disse toda animada, o filho dos Bueno. Aquela família que mora na capital, dizem que são podres de rico. Bueno, esse era o sobrenome da família que tinha levado a Iris, segundo o pouco que Dona Gertrude sabia me contar. Seria possível? Seria a minha irmã que estava para se casar? Bueno, aquele nome ficou martelando na minha cabeça dia e noite. Quase não conseguia dormir de tanto que matutava nisso. Será que era mesmo a minha Iris que ia se casar? Como eu ia descobrir?
Se fosse ela, será que ia querer me ver? Será que lembrava da gente, da vida que teve antes de ser levada? Mulher, o que é que você tem? O Jair me perguntou uma noite, vendo que eu revirava na cama sem pregar o olho. Tá doente, não? Homem, tô pensando na vida, respondi, sem querer contar. O Jair era bom sujeito, mas não entendia essas coisas de sentimento. Homem daquela época era assim mesmo, criado para guardar tudo dentro. Mesmo sem contar pro Jair, decidi que precisava descobrir se era mesmo a Iris. No dia seguinte, fui até a casa dos meus patrões. Eu fazia faxina 2 vezes por semana na casa do Dr. Osvaldo, que era médico da cidade. A Marina, que era cozinheira de lá há anos, era amiga da governanta da casa dos ricos onde ia ter o casamento. Marina, chamei ela quando estávamos sozinhas na cozinha, me conta mais sobre esse casamento da filha dos Bueno. Ah, Guida, vai ser o casamento do ano. O vestido veio de São Paulo, encomendado especial, vai ter orquestra, buffet, tudo do bom e do melhor. A Augusta me disse que tá todo mundo doidinho lá na casa preparando tudo. E como é essa moça, a noiva? Marina fez uma cara de quem sabe das coisas. Dizem que é linda de doer, loira, olhos azuis, pele de porcelana. Não é filha legítima dos Bueno, sabe? Eles adotaram ela quando era pequenitinha. Meu coração disparou. Loira, olhos azuis, adotada quando pequena, só podia ser a Iris. E qual o nome dela? Perguntei, tentando disfarçar o nervoso que estava sentindo. Isabel, respondeu Marina, Isabel Bueno. Isabel, não Iris. Mas não significava nada, muita gente muda o nome das crianças quando adota, principalmente naquela época. E fazia sentido, os ricos querendo apagar qualquer lembrança da origem humilde da menina. E ela vai casar quando? No mês que vem, primeiro sábado, na igreja matriz, aquela grandona da praça. Depois tem a festa na casa da família, mas isso é só para convidado, claro. Saí da casa dos patrões com a cabeça fervendo. Precisava ver essa tal de Isabel, precisava ter certeza se era minha irmã, mas como? Gente, como eu não entrava na igreja matriz a não ser em dia de missa e, com certeza, não seria convidada pro casamento mais chique da cidade. Passei dias pensando, planejando, até que tive uma ideia. A Augusta, governanta da casa dos Bueno, estava precisando de ajudantes extras para organizar tudo pro casamento. Era minha chance. Pedi para Marina arranjar para mim, disse que precisava do dinheiro extra, que podia trabalhar no que fosse. Ela prometeu falar com a amiga, e deu certo. Uma semana depois, lá estava eu, entrando pelos fundos da casa mais imponente que já tinha visto na vida. Um casarão de 2 andares com jardim na frente, varanda enorme, janelas de vidro colorido, parecia coisa de filme. Os fundos também eram grandiosos, cozinha maior que minha casa inteira, quartinhos de empregada, lavanderia, despensa cheia de comida que dava para alimentar um batalhão. Augusta era uma portuguesa gorda, de cara séria, mas coração mole. Me colocou para ajudar na arrumação dos quartos de hóspedes que iam receber parentes de fora que viriam pro casamento. Você tem mão boa para isso, ela falou, vendo como eu arrumava as camas com esmero. Capricha que depois te chamo para outros serviços. Trabalhei o dia todo naqueles quartos, trocando lençóis, tirando pó, arrumando tudo nas mais perfeitas condições, mas não vi nem sinal da tal Isabel. Ouvi as outras empregadas falando dela, sempre com admiração. Não é metida como a mãe, dizia uma. Trata a gente com educação, até sabe o nome de todo mundo, comentava a outra. No segundo dia, meu coração quase parou quando Augusta me chamou. Guida, vai lá no quarto da menina Isabel buscar os vestidos que ela quer que passe. Ela tá lá com a modista provando seu vestido de noiva. Era a chance que eu tanto esperava. Subi as escadas com as pernas bambas, o coração na garganta. O quarto da menina Isabel ficava no final do corredor, uma porta branca entalhada, diferente de todas as outras. Bati de leve e ouvi uma voz suave dizer, pode entrar. Abri a porta devagar e lá estava ela, de costas para mim, em frente a um espelho enorme, usando um vestido branco todo rendado, mais bonito que qualquer coisa que já tinha visto. E quando ela virou, meu Deus do céu! Era ela, minha Iris. Mais velha, mais alta, mais senhora, mas era ela sim. Os mesmos olhos azuis que lembravam o céu limpo, o mesmo cabelo loiro, agora arrumado em cachos elegantes, a mesma boca pequena e bem desenhada. Reconheceria em qualquer lugar, mesmo depois de tantos anos. Fiquei parada na porta, sem conseguir dizer nada. Minhas pernas tremiam tanto que achei que ia cair ali mesmo.
Ela me olhou com uma expressão educada, sem nenhum sinal de reconhecimento. Pois não, disse com uma voz macia de quem teve estudo, tão diferente da nossa fala arrastada de gente da roça. Eu vim buscar os vestidos para passar, consegui dizer finalmente. Ela sorriu, apontando para uma pilha de roupas em cima da cama. Estão ali. Obrigada. Peguei os vestidos com mãos trêmulas, quase deixando cair tudo. Ela continuou me olhando, agora com uma expressão levemente curiosa. A senhora é nova aqui, não? Não me lembro de tê-la visto antes. Sim, senhora, tô ajudando só para os preparativos do casamento. Ela sorriu de novo, um sorriso que iluminou o quarto inteiro. Que bom, precisamos mesmo de toda a ajuda possível. Este casamento está deixando todo mundo louco. Ela riu, uma risada cristalina que me lembrou de quando ela era pequena, a mesma risada que dava quando eu fazia cócegas na barriguinha dela. A senhora sempre morou aqui? Arrisquei perguntar, tentando controlar a emoção. Uma sombra passou pelo rosto dela, tão rápida que quase não percebi. Desde pequena fui adotada pelos Bueno. Quando tinha 3 anos. 3 anos. A idade que a Iris tinha quando foi levada. Não havia mais dúvida. E a senhora lembra de alguma coisa de antes? Da sua família? De antes, perguntei, sabendo que estava passando dos limites, que uma empregada não devia fazer essas perguntas para a patroa. Ela me olhou com mais atenção agora, as sobrancelhas franzidas. Por que pergunta isso? Nesse momento, a modista que estava ajeitando a barra do vestido se levantou. Pronto, menina Isabel, acho que agora está perfeito. Experimente andar um pouco. Isabel deu alguns passos pelo quarto, o vestido farfalhando, parecendo uma princesa de conto de fadas. Aproveitei esse momento para me retirar antes que fizesse alguma bobagem, como abraçar ela e contar tudo de uma vez. Com licença, vou levar os vestidos, murmurei e saí quase correndo. O resto do dia passei como num sonho. Era ela, minha irmãzinha. Estava viva, estava bem, estava linda, ia se casar, mas não me reconheceu. Por que reconheceria? Era só um bebê quando nos separamos, provavelmente não lembrava de nada da vida anterior, da casinha de pau a pique, dos irmãos, de mim. À noite, voltei para casa com a cabeça fervilhando. O que eu devia fazer? Contar para ela quem eu era? Isso poderia estragar a vida nova dela, a felicidade do casamento. Quem era eu para aparecer do nada e virar a vida dela de cabeça para baixo? Não consegui dormir aquela noite, nem a seguinte. Continuei trabalhando na casa dos Bueno, espiando a Isabel de longe, observando como ela era educada com todos, como sorria fácil, como parecia feliz. Os pais adotivos pareciam gostar muito dela, mesmo sendo rigorosos como gente rica costuma ser. Um dia, estava eu limpando o escritório do Sr. Bueno quando ouvi vozes no corredor. Era ele conversando com a esposa. Ainda acho que deveríamos contar a ela antes do casamento, Celina. De jeito nenhum, Augusto. Isabel está tão feliz, tão radiante, por que mexer nisso agora? Mas e se um dia ela descobrir por conta própria? E se essa mulher aparecer de novo? Seria muito pior. Fiquei paralisada, o coração batendo tão forte que achei que eles podiam ouvir. Estavam falando da minha mãe. Ela tinha aparecido procurando a Iris. Aquela mulher não vai aparecer, a senhora disse com desprezo. Pegou o dinheiro e sumiu. Além disso, o acordo foi claro, sem contato, sem tentativas de ver a menina. Ela assinou os documentos. Mesmo assim, Celina, Isabel tem direito de saber que é adotada. Ela já sabe que é adotada, Augusto. O que ela não precisa saber é que foi comprada, que a própria mãe a vendeu por algumas notas. Isso destruiria ela. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Os Bueno sabiam que minha mãe tinha vendido a Iris, e a Iris, Isabel, não sabia de nada disso. Achava que tinha sido uma adoção normal, talvez até pensasse que tinha sido abandonada, mas não que tinha sido vendida como mercadoria. A senhora Bueno continuou, a voz mais baixa agora. Além disso, imagina o escândalo. A filha dos Bueno comprada de uma qualquer. Os pais do Ricardo poderiam até desfazer o noivado se soubessem. Está bem, Celina, está bem. Não diremos nada, mas isso me pesa na consciência. Sua consciência estará limpa se Isabel for feliz, e ela será, com Ricardo. Ele a ama, vem de uma boa família, dará a ela tudo o que merece. É o que importa. Os dois se afastaram, continuando a conversa em outro cômodo.
Fiquei ali sentada no chão do escritório, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Então era isso, a verdade crua e nua: minha irmã tinha sido comprada. Os Bueno tinham pago pela Iris porque ela era bonita, porque parecia uma bonequinha de porcelana, porque não tinha aparência de gente pobre como o resto de nós. E minha mãe, aquela que nos deu a vida, tinha vendido a própria filha. Passei o resto daquele dia como se estivesse pisando em nuvens, sem sentir direito o chão debaixo dos pés, a cabeça rodando com o que tinha ouvido: comprada. Minha irmãzinha tinha sido comprada como quem compra um bichinho de estimação. E os Bueno, aquela gente tão fina, tão religiosa, que ia na missa todo domingo na primeira fila, tinham feito esse negócio escuso. Cheguei em casa naquele dia sem conseguir olhar direito pro Jair e pros meninos. Servi a janta mecânica, como quem faz as coisas dormindo. O Jair até estranhou. Que foi, Guida? Parece que viu assombração. Nada não, homem. Só cansada. Esse trabalho na casa dos Bueno tá puxado. Mas não era só cansaço, era uma tempestade de pensamentos. O que eu devia fazer com aquela informação? Contar para Isabel quem ela era de verdade, revelar que ela tinha uma família, irmãos de sangue? Ou deixar ela seguir a vida dela, se casar com um moço rico, ser feliz na ignorância? Naquela noite, sonhei com a Iris pequena, vi ela correndo no terreiro da nossa casinha, os cabelos loiros voando ao vento, chamando por mim: Guida. Guida? Acordei com o rosto molhado de tanto chorar. No dia seguinte, voltei para a casa dos Bueno, decidida a não fazer nada. Quem era eu para mexer na vida da moça? Ela tinha crescido bem educada, com tudo que a gente nunca teve, ia se casar, ter uma vida boa. Eu não tinha o direito de estragar isso. Mas o destino às vezes tem lá seus planos diferentes dos nossos. Estava eu passando os vestidos dela no quartinho de costura que ficava perto da cozinha, quando a porta se abriu e lá estava Isabel, linda como sempre, vestindo um conjunto azul claro que realçava os olhos dela. Bom dia, ela disse com aquela educação de gente fina. Augusta me disse que a senhora está passando meus vestidos. Sim, moça, respondi, evitando olhar nos olhos dela. Já tô quase terminando. Ela entrou e fechou a porta atrás de si, o que achei estranho. Ficou me olhando de um jeito curioso, a cabeça levemente inclinada pro lado. A senhora me parece familiar, ela falou de repente. Nós já nos conhecemos antes? Senti meu coração acelerar. Como responder aquela pergunta? Acho que não, moça. A gente nunca se viu antes. Ela se aproximou mais ainda, me estudando com aqueles olhos azuis que eram iguais aos que eu lembrava da minha irmãzinha. É estranho, desde que a vi no meu quarto outro dia, não consigo parar de pensar que a conheço de algum lugar. Continuei passando a manga do vestido, as mãos tremendo tanto que quase queimei o tecido fino. Deve ser impressão sua, moça. Gente como eu não frequenta os mesmos lugares que gente como a senhora. Ela franziu a testa, parecendo não gostar do que eu disse. Por favor, não fale assim. Não gosto dessas separações entre gente como eu e gente como a senhora. Somos todos iguais. Quase ri. Iguais? Ela com aquelas mãos macias que nunca tinham pegado numa enxada e eu com minhas mãos calejadas de tanto esfregar roupa no tanque. Mas engoli a resposta, não era culpa dela, no fim das contas. A senhora tem irmãos? Ela perguntou de repente, me pegando de surpresa. Tenho sim, muitos, respondi antes de pensar direito. Que sorte! Eu sempre quis ter irmãos. Cresci sozinha nesta casa grande. Papai e mamãe são maravilhosos, mas sempre senti que faltava algo, sabe? Por um momento, vi nos olhos dela algo que me quebrou por dentro, uma solidão antiga, uma pergunta não respondida. Ela sabia que era adotada, sabia que em algum lugar poderia ter uma família de sangue. Moça, posso perguntar uma coisa? Falei sem conseguir me conter. A senhora sabe alguma coisa sobre sua família de antes? Antes dos Bueno? O rosto dela ficou sério de repente. Não muito. Papai e mamãe me contaram que fui adotada quando tinha 3 anos, que meus pais biológicos morreram e não tinham condições de me criar. É tudo que sei. Meus pais biológicos morreram. Uma mentira. Minha mãe não só estava viva como tinha vendido a própria filha. Isabel deve ter notado algo no meu rosto porque se aproximou mais, quase ansiosa. A senhora sabe alguma coisa? Por favor, se sabe, me conte. Sempre quis saber mais, mas papai e mamãe ficam tristes quando pergunto, então parei de perguntar. Naquele momento, me vi numa encruzilhada.
Podia mentir, dizer que não sabia de nada, ou podia contar a verdade, ou pelo menos parte dela. Eu conheci sua mãe, falei finalmente. Sua mãe biológica. Os olhos dela se arregalaram, brilhando de surpresa e emoção. Verdade? Como ela era? Onde a conheceu? Respirei fundo, tentando escolher as palavras com cuidado. Ela tinha muitos filhos, vivia com dificuldade. Quando seu pai sumiu, as coisas ficaram ainda mais difíceis. Então meu pai biológico não morreu? Não que eu saiba. Ele simplesmente foi embora um dia e não voltou mais. Isabel se sentou numa cadeira, parecendo absorver cada palavra que eu dizia. E ela, minha mãe, como ela era? Como descrever Salvina? A mulher que tinha abandonado 9 filhos, que tinha vendido a filha mais bonita por algumas notas. Ela era uma mulher sofrida. A vida não foi boa para ela, e ela me amava, Isabel perguntou com uma vozinha que me lembrou ela pequena. Aquela pergunta me atingiu como um raio. O que eu podia responder? Que nossa mãe a tinha vendido? Que tinha escolhido ela, a mais bonita, para dar aos ricos enquanto deixou o resto de nós na miséria? Ela fez o que achou que era melhor para você, respondi, sentindo a garganta apertar. Queria que você tivesse uma vida melhor do que ela podia dar. Não era exatamente uma mentira, mas também não era toda a verdade. E eu tinha irmãos. Irmãs? Agora a pergunta que eu mais temia. Engoli em seco. Tinha sim, muitos. O rosto dela se iluminou. Muitos? Quantos? Como eram? Onde estão agora? Antes que pudesse responder, a porta se abriu e a senhora Bueno entrou, o rosto vermelho de raiva quando viu a filha ali comigo. Isabel. O que está fazendo aqui? Augusta está te procurando por toda parte. A costureira chegou para o último ajuste do vestido. Isabel se levantou, mas não sem antes me lançar um olhar que dizia claramente que nossa conversa não tinha terminado. Já vou, mamãe. Só estava verificando como estão meus vestidos. Vá logo. E você? Ela se virou para mim com um olhar gélido. Termine isso imediatamente e vá ajudar na cozinha. Depois que Isabel saiu, a senhora Bueno fechou a porta e se aproximou de mim, o dedo em riste. O que você estava dizendo para minha filha? O que estavam conversando? Nada não, senhora, menti, abaixando a cabeça. Só falando dos vestidos. Ela me olhou com desconfiança. Escute bem. Isabel é uma menina sensível, impressionável. Não quero nenhuma empregada enchendo a cabeça dela com histórias ou fofocas, entendeu? Ela está prestes a se casar, a última coisa que precisa é de perturbações. Sim, senhora, murmurei, ainda de cabeça baixa. Ela saiu batendo a porta, me deixando com o coração aos pulos. A situação tinha ficado perigosa. Se a senhora Bueno desconfiasse que eu sabia a verdade, ou pior, que eu era irmã da Isabel, com certeza me mandaria embora na mesma hora. Mas agora havia um novo problema. Isabel estava curiosa, estava fazendo perguntas, e eu tinha aberto uma porta que seria difícil de fechar. No resto daquele dia, tentei evitar Isabel a todo custo. Fiquei na cozinha ajudando a preparar conservas para o casamento, longe dos cômodos principais da casa. Mais tarde da noite, quando já estava arrumando minhas coisas para ir embora, uma das empregadas me chamou. Guida, a menina Isabel quer falar com você. Mandou você ir no Jardim dos Fundos. Fiquei dividida entre o medo e a vontade de ver minha irmã de novo. Por fim, o coração falou mais alto. Fui até o Jardim dos Fundos, uma área mais reservada da casa, onde ficavam as roseiras da senhora. Isabel estava lá, enrolada num chalé, esperando na semi-escuridão. Quando me viu, veio depressa na minha direção. Pensei que não viria, ela disse, a voz baixa, mas ansiosa. Precisamos continuar nossa conversa. Por favor, me conte mais sobre minha família verdadeira. Olhei ao redor, nervosa. Moça, não é boa ideia. Sua mãe, a senhora, não ia gostar de saber que estamos conversando sobre isso. Não me importo. Tenho o direito de saber de onde vim, quem sou de verdade. Por favor. Havia tanta súplica naqueles olhos azuis que senti meu coração se apertar. Ela estava certa, tinha o direito de saber, mas será que estava pronta para toda a verdade? O que exatamente a senhora quer saber? Perguntei cautelosa. Tudo. Meu nome verdadeiro, minha família, porque fui dada para adoção, tudo.
Respirei fundo, sentindo o peso daquele momento. O que eu contasse agora mudaria a vida dela para sempre. Seu nome de batismo era Iris, comecei. Iris Aparecida. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Iris, ela repetiu baixinho, como se experimentasse o som. Iris, é bonito. É sim. Foi sua madrinha quem escolheu, Dona Gertrudes. E meus irmãs, você disse que eram muitos. 8 ao todo. Você era a caçula, a mais novinha. Ela cobriu a boca com a mão, surpresa. 8? Meu Deus! E onde estão eles agora? Espalhados por aí. O Zico, o mais velho, foi pro Rio de Janeiro, não temos notícias dele há anos. A Lourdes casou com um homem da roça, tem uns 5 filhos. O Nico virou tropeiro, vive andando por esse Brasil, os outros se viraram como puderam. E você, como foi sua vida? Dei um sorriso triste. Casei cedo com o Jair, um homem bom, trabalhador. Tive 3 filhos, criei eles o melhor que pude. A vida foi dura, mas a gente segue em frente, né? Não tem outro jeito. Isabel ficou em silêncio por um momento, absorvendo tudo aquilo. Então perguntou com uma voz pequena, e nossa mãe? Você soube dela depois? Soube sim. Ela voltou para a cidade uns anos depois. Tentei falar com ela, saber da sua vida, mas ela não quis contato. Disse que não tinha filhos. Isabel fez uma careta de dor. Isso é difícil de aceitar. Eu sei, mas olha, Iris, tem uma coisa que aprendi na vida: a gente não escolhe a família que nasce, mas escolhe a família que constrói. Os Bueno, por mais que tenham feito algo errado ao te comprar, eles te amaram, te criaram como filha, te deram tudo que a gente nunca poderia ter dado. Mas me esconderam a verdade, ela disse, um toque de amargura na voz. Mentiram sobre meus pais terem morrido. Talvez quisessem te proteger. Acho que, do jeito deles, acharam que era melhor você não saber. Ela levantou o rosto, olhando diretamente nos meus olhos. E você? Por que está me contando agora? Há poucos dias do meu casamento? Essa pergunta me pegou de surpresa. Por que tinha contado? Por que não tinha deixado ela seguir sua vida na ignorância, feliz? Porque você perguntou, respondi com sinceridade. Porque você tem o direito de saber quem é de verdade. E porque passei a vida inteira me perguntando o que tinha acontecido com minha irmãzinha, se estava viva, se estava bem, se lembrava de nós. Ela segurou minhas mãos, um gesto que me surpreendeu. Não lembro, disse suavemente. Não lembro de você nem dos outros, mas agora que sei, sinto como se uma peça que sempre faltou dentro de mim finalmente tivesse encontrado seu lugar. Naquele momento, compreendi o verdadeiro significado de família. Não era só sangue, não era só viver na mesma casa, era esse fio invisível que nos conectava, mesmo depois de tantos anos separadas. O que vai fazer agora? Perguntei preocupada. Vai contar pros Bueno? Isabel refletiu por um momento. Não sei. Preciso pensar. É muita coisa para processar de uma vez. E o casamento, o Ricardo, ele é um bom homem, me ama pelo que sou, não por meu sobrenome ou aparência. Acho que ele entenderia se eu contasse. Um ruído vindo da casa nos fez sobressaltar. Alguém estava vindo para o jardim. Preciso ir, ela disse apressada, mas quero te ver de novo. Quero conhecer o restante da minha família. Meus sobrinhos, você disse que tem filhos? Tenho 3, o mais velho tem quase sua idade. Quero conhecê-los todos eles. Podemos nos encontrar depois que eu voltar da lua de mel? Assenti, o coração transbordando de uma alegria que não sentia há muito tempo. Claro que sim. Estarei esperando. Ela se levantou, ajeitando o vestido. Uma última coisa, disse antes de se virar para sair, obrigada por não ter desistido de me encontrar. E então ela se foi, deixando apenas o perfume delicado no ar da noite. Naquela noite, voltei para casa como se flutuasse. O Jair estranhou meu estado, nunca tinha me visto tão agitada. Que foi, mulher? Ganhou na loteria? Melhor que isso, respondi com um sorriso que não cabia no rosto. Encontrei minha irmã, Jair. Encontrei a Iris. Eu sabia que tínhamos uma longa jornada pela frente, que Isabel, ou Iris, precisaria de tempo para processar tudo o que tinha descoberto, que os Bueno não ficariam felizes quando soubessem, que talvez minha irmã decidisse que não queria mais contato depois de pensar melhor.
Mas naquele momento, nada disso importava. Depois de mais de 20 anos, eu tinha encontrado minha irmãzinha. É engraçado como a vida dá voltas, não é mesmo? Quando penso na menina que eu era, desesperada tentando cuidar dos meus irmãos depois que nossos pais nos abandonaram, nunca imaginaria que um dia estaria aqui contando essa história. Quantas mães por aí, precisando tanto de ajuda, acabam fazendo escolhas desesperadas como a minha? Quantas crianças crescem sem saber suas verdadeiras origens, sentindo que falta uma peça no quebra-cabeça da sua identidade? Se você conhece alguém assim, seja gentil, entenda que por trás de cada história de abandono, de cada adoção, há dor, há desespero, mas também pode haver redenção e reencontro. Se minha história tocou seu coração de alguma forma, se fez você pensar nas próprias famílias, nos próprios laços de sangue que às vezes são tão complicados, queria pedir uma coisa: compartilhem suas próprias histórias, se inscrevam no canal para ouvir outras histórias como a minha, porque acredito do fundo do meu coração que é compartilhando nossas vivências que conseguimos curar antigas feridas, tanto as nossas quanto as dos outros que nos escutam. O que aprendi com tudo isso é que família vai muito além do sangue. Família são aqueles que ficam quando todos vão embora, são aqueles que nos acolhem nos momentos difíceis, que celebram nossas alegrias, que nos aceitam como somos. O Jair, meus filhos, meus netos, meus irmãos que seguiram comigo nessa caminhada difícil, todos são minha família, assim como Isabel e, de certa forma, até os Bueno que cuidaram dela quando não pudemos. Iris, nossa Isabel, viveu feliz com Ricardo, tiveram 3 filhos, todos lindos como ela, todos criados sabendo a história completa da mãe, sem segredos. Os meninos cresceram chamando todos nós de tios e tias, sem distinção entre família rica e família pobre. Era exatamente o que Isabel queria, um mundo onde suas 2 vidas pudessem coexistir em paz. E quanto a mim, bem, continuo aqui nesta mesma casa onde criei meus filhos, onde recebi minha irmã perdida e encontrada, onde agora conto histórias para meus bisnetos. O Jair se foi faz alguns anos, homem bom, marido fiel, pai dedicado, sinto falta dele, principalmente nas noites frias quando a casa fica silenciosa demais. Mas não me sinto sozinha, como poderia? Tenho família espalhada por toda parte agora, tenho memórias, tenho histórias para contar e tenho a certeza de que, mesmo com todas as dificuldades, fizemos o melhor que podemos. Se eu pudesse voltar no tempo e falar com aquela menininha de 12 anos desesperada tentando criar os irmãos sozinha, chorando pela caçulinha que foi levada embora, eu diria: tenha força, pequena Guida. Um dia tudo vai fazer sentido. Um dia você vai reencontrar sua Iris. Um dia vocês vão estar sentadas juntas, velhinhas, lembrando de tudo isso e entendendo que a vida, mesmo nos seus momentos mais cruéis, nos prepara para algo maior. E foi assim mesmo que aconteceu. Ontem mesmo, Isabel, que já está uma senhora de respeito com seus 63 anos, veio me visitar. Sentamos na varanda tomando café, vendo meus bisnetos e os netos dela brincando juntos no quintal, crianças que não sabem e não precisam saber o quanto custou para que pudessem estar ali, brincando livres, sem as sombras do passado. Sabe, Guida, Isabel me disse, segurando minha mão enrugada na dela, fico pensando no que teria sido de mim se não tivesse te encontrado naquela casa, se não tivesse descoberto a verdade. Teria sido feliz do mesmo jeito? Você construiu uma vida bonita, sim, respondi, mas estaria incompleta. Sempre senti que faltava algo, uma peça do quebra-cabeça. Agora entendo que era vocês, meus irmãos, minhas raízes. Olhamos juntas para as crianças correndo, rindo, vivendo o presente sem as dores do passado, e naquele momento soube que tudo tinha valido a pena, cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de desespero, tudo tinha nos trazido até ali, até aquela tarde de paz. A menina que foi dada, vendida para um mundo que não era o nosso, tinha encontrado seu caminho de volta, não para ficar presa ao passado, mas para costurar o futuro, unindo os retalhos coloridos de nossas vidas tão diferentes em uma colcha só, linda e imperfeita como toda a história verdadeira. E no fim, não é isso que todos queremos. Encontrar nosso lugar no mundo, saber de onde viemos, entender para onde vamos. Minha Iris encontrou, eu também, e espero do fundo do coração que você que me ouviu até aqui também encontre o seu.